Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Deu Liga. Estamos começando o episódio de número 24 e temos um pessoal de férias aqui no nosso Deu Liga, estão aproveitando as merecidas férias. Temos pessoal trabalhando pelo gauchão, então a gente teve que pedir reforço, né, Lucas Arruda, porque é necessário e é um tema que a gente precisava falar, que são os argentinos. Daí a gente foi buscar lá na província de Maquiné um argentino nato, né? Mas primeiramente queria te agradecer, como é que tu tá? Tudo bem, Torre? Um abraço, obrigado pelo convite mais uma vez, um abraço para nossa audiência aqui no YouTube de GZH e também no Spotify, nas plataformas de áudio. É uma mala, mas o cara sabe de bola, né? Então ele tem que estar conosco. E falando de Argentina, então, nem se fala. Estamos bem representados hoje. Estamos. Cristiano Munari, a gente pegou o passe dele lá do mapa da Copa. Pararam o mapa da Copa, né? Daí a gente teve que te trazer pra cá, né? O Léo não tá aqui, senão acho que ele não ia aceitar essa ideia. O Léo tá de férias, assim como o Pedro Petrucci. O Valtinho está viajando ali pelo nosso estado. Tá em Bagé, tá quase lá. Tá quase chegando. E tu, Munari, a nossa seleção campeã, atual campeã mundial, a nossa Argentina, tá tendo um cenário bem interessante na Europa, jogadores de destaque. Historicamente, teve seus craques também brilhando pelo continente europeu. A gente quer trazer um panorama para o nosso público. A gente já falou sobre os brasileiros que estão em alta, que estão em baixa. A gente quer trazer também esse panorama dos argentinos, que é um mercado importante, é um mercado que cresce bastante. E trouxemos tu que entende dos argentinos, né? Tudo bem. Tá animado com a Argentina pro futuro? Pois é, essa é uma grande questão, assim, que os jogadores argentinos, eles cada vez têm ido mais cedo para a Europa, porque os clubes argentinos têm uma dificuldade financeira maior do que os brasileiros, né? Mas, assim, o que se nota no jogador argentino é uma capacidade de adaptação, né? Não só ao futebol europeu, como a posições. Pegar a seleção campeã do mundo... o meio-campo da seleção campeã do mundo, tirando o Enzo Fernandes, os outros jogadores volantes não eram volantes aqui. O McAllister era a camisa 10, era meia no Boca. Hoje joga de 5 no Liverpool, jogou de 5 na Copa do Mundo, em alguns momentos. Na Copa do Mundo jogou o Enzo de 5, mas depois, agora, na Copa América, ele jogou mais de 5 do que o Enzo. O Paredes era 10 no Boca, virou volante lá. O Depou chegou a jogar com a camisa 10 do Racing, aberto pelo lado direito, uma linha de 4, virou volante. O Acunha, que era lateral, também era um ponta aqui, que virou lateral na Europa. É impressionante como o jogador argentino ele consegue se adaptar bem. Claro que tem algumas exceções, né? Tem jogadores que não conseguem, mas assim, essa geração campeã do mundo, o Álvares, de alguma forma, ele tem que jogar de ponta, ele não joga como, né, pelo jogo contra... na Copa do Mundo o Scaloni variou bastante, mas em alguns jogos ele jogou aberto, então assim, são jogadores com uma capacidade muito grande de adaptação, e por isso que eles acabam, todos esses aí tendo sucesso na Europa, também jogadores, e a gente vai falar ao longo disso, do como o Scaloni pescou, né? Porque hoje eu cito o McAllister do Liverpool, o Enzo Fernandes do Chelsea e o Depou do Atlético de Madrid, nenhum dos três estava em clube grande da Europa, né? Antes, quando chegou na seleção. Então, também a seleção encontrou esses caras antes deles estourarem na Europa. Com toda certeza. Antes de chamar nosso índice, reforçar, né, pessoal, se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe o seu like também para acompanhar toda a programação do YouTube de GZH e no Spotify, claro, ative o sininho, siga o Deu Liga no Spotify. Temos muitos episódios, muitos temas. Relembre aqui com a gente e hoje os argentinos na Europa. Vamos para o nosso índice. O primeiro assunto que a gente vai abordar é o mercado e a exportação de craques argentinos ao longo da história. O segundo, argentinos de sucesso na atualidade, que o Munari já trouxe alguns nomes. E temos também os jogadores bate-volta, porque não é só no Brasil que a gente tem casos de jogadores que vão para a Europa, acabam voltando, se destacam, claro, no nosso futebol brasileiro quando voltam, mas temos argentinos também que às vezes não voltam para a Argentina, mas batem na Europa e voltam para outros lugares, inclusive futebol brasileiro. Mas queria trazer o primeiro tema aqui, esse mercado de exportação de craques ao longo da Europa. A gente não pode deixar de falar de Maradona, né? Que talvez tenha sido um dos primeiros, até do futebol sul-americano, a ir para lá e fazer sucesso, né? Não sei se tu traz algum outro nome ou se a Ruda pensa em algum outro nome se antes disso. Se a gente for pegar a história, né? Até, claro, o Maradona é a primeira grande venda, né? Mas, assim, o Di Stéfano, ele vai pro Real Madrid, depois de ter sido destaque aqui no River Plate, né, em La Máquina e tal, e ele era o principal jogador do mundo até surgir o Pelé, né? O melhor jogador do mundo ali, quando o Real Madrid ganha as primeiras Champions nos anos 50, o Di Stéfano joga a Copa do Mundo pela seleção da Espanha naquele momento.
era diferente, né? Podia, ele ganhou a Copa América pela Argentina, aí teve os anos ele vai para a Espanha e quem não morava na Argentina, não jogava na Argentina, não ia para a seleção, ele vai jogar pela seleção espanhola na época. Mas assim, o Di Stéfano é o primeiro argentino assim que ganha a Europa. E ganha a Europa de fato, né? Ganhando Champions com o Real Madrid. Acho que talvez, não quero cometer aqui um absurdo, tá? Mas podia ser considerado o maior ídolo do Real Madrid, o maior jogador do Real Madrid. Agora acho que o Cristiano Ronaldo acho que o Cristiano superou, passou ele, né? Mas até o Cristiano eu acho que era ele, maior que o Raul. Tratavam o Raul como o principal jogador, mas desvalorizavam de fato o que ele fez para a grandeza do clube, né? O Di Stéfano, assim, ele era o maior jogador do mundo. Aí surgiu o Pelé, tem uma diferença de idade, né? O Pelé era mais novo, então quando ele já tá numa reta final de Real Madrid, mas chega a ter Santos e Real Madrid, que o Santos ganha do Real Madrid, e depois o Pelé é 3 vezes campeão do mundo, enfim, não se discute mais. Mas o pré-Pelé era o Di Stéfano o grande jogador. E depois, aí, pós-Pelé, vem o Maradona, que já surge no Argentinos Júnior. O Maradona, inicialmente, a gente estava falando antes sobre... Esse programa vai durar bastante, tá? A gente estava falando antes sobre os argentinos saírem novos. Em épocas de ditadura na Argentina, o governo proibiu a venda do Maradona, do Argentinos Júnior, para sair da Europa. Ele não podia sair da Argentina na época. Era uma questão do governo que proibia a venda. O Argentinos acaba, por ser um clube pequeno, sendo o primeiro... Não tinha como bancar o salário do Maradona. O Argentinos vira o primeiro clube argentino com um patrocínio em camiseta, que foi a forma que se encontrou de pagar o salário do Maradona. E aí daquelas coisas que fazem Diego Armando Maradona ser o mito que é. Ele depois já tinha a possibilidade de ir para a Europa, mas ele escolhe antes jogar no Boca, né? Clube do seu coração. Que lindo! O clube do seu coração. E aí ele joga um ano no Boca, de 81 para 82, e depois só da Copa de 82 vai para o Barcelona, numa venda na época, não vou lembrar valores, mas era assim, enfim, foi a maior venda daquele momento, né? Do futebol mundial, quando ele sai do Boca pro Barcelona. E o Boca, para pagar ele do Argentino, o Boca deu um monte de jogador para o Argentino, foi uma confusão a transferência. O River tinha mais dinheiro na época para contratar ele, e ele bate o pé de que queria jogar no Boca por ser bosteiro e tal. E aí começa a história do Maradona na Europa. O Maradona no Barcelona não foi uma história que se esperava, mas muito mais pelo extracampo, né? Ele tem meningite, ele quebra a perna, ele tem problemas com os ele não consegue fazer um campeonato espanhol inteiro. Pelo Barcelona, ele ganha 2 títulos, uma Copa do Rei e uma Recopa, inclusive a Recopa contra o Real Madrid. Mas aí depois, pelo extracampo, ele acaba entrando em confusão, brigando com a diretoria, e vai para o Napoli construir a história de fazer o Napoli virar clube grande. Enfim, até hoje ele é venda em Nápoles, assim, e virou, né? Isso que a gente tem aqui, eu acho que todos nós, vocês são mais novos que eu, mas da minha geração, até um pouco mais velhos, eu tenho 38, cresceu vendo como primeiro futebol europeu o italiano. O Valtinho é dessa geração. Sim. O Valtinho passava na Band. Ele ia falar muito anos sobre 90, né? Passava na Band. Pro argentino, essa ligação foi maior porque era o argentino final dos anos 80, final dos anos 80, ele via o campeonato italiano como futebol internacional, torcendo pro Maradona no Napoli. Isso. Né? Então essa ligação assim muito grande, assim, o Maradona ele acaba sendo esse elo do argentino com o futebol europeu, que depois a gente vai ter aí com o Romário no Barcelona, com o Ronaldo e tal aqui. Mas porque o brasileiro teve Zico e tal, lá Falcão e tal, mas assim, não era o cara da seleção, né? O argentino tem muito isso, eu vejo muito essa geração assim, deles falando sobre isso, assim, todo argentino meio que virou um pouco torcedor do Napoli, dessa geração aí, quem tem hoje 40, 50 anos. Olha como é importante esse destaque do Munari, porque a gente fala de 2 mercados que o Maradona passou ao longo da carreira na Europa, e que de lá para cá, e na atualidade, são os mercados que mais enxergam o futebol argentino, ainda. A Itália é um país que vem com muita força aqui na América do Sul buscar jogadores na Argentina. Por essa ligação, os jogadores, enfim, às vezes têm até relações de descendência, né, de família e tudo mais, e a Espanha. São os principais mercados, 2 dos 5 grandes do mundo hoje, muito à frente do que acontece na Inglaterra. A Inglaterra sempre vira uma segunda casa desses jogadores, né? Um segundo estágio. E muito à frente também da França, que agora que vai virando um mercado mais emergente, e a Alemanha nem se fala. Né? A Alemanha vem, mas vem com muito menos força do que os outros países que a gente citou. Não sei se tem a relação com o Maradona, mas é uma coincidência grande. São 2 países que apostam muito no futebol argentino. A Itália talvez por causa disso, e a Espanha por conta da língua. E fora das 5 grandes ligas, acho que Portugal é um mercado que aproveitou muitos argentinos para depois revender para esses 5 principais mercados.
E acho que depois do Maradona a gente viu uma crescente nos anos 90 e principalmente no início ali dos anos 2000, muitos argentinos indo e fazendo sucesso, né? A gente pode listar Aí vários tem jogadores. o Batistuta campeão com a Roma. Aí a Lazio primeiro o Parma, Pô, o Lazio Crespo, tinha o Verón vão pro Parma, depois jogam na Lazio com o Simeone, com o Almeida. A Lazio campeã dos anos 2000, o Simeone também joga na Inter. A Inter depois teve uma época, o Julio Cruz, Zanetti, Samuel, muitos... Cambiasso. O Cambiasso tá no time campeão. Crespo também jogou na Inter. O Burdiço joga lá também. O Milito depois de 2010, né? O Batistuta tem um momento, porque uma das grandes discussões do futebol argentino foi a Copa de 2002, que o Bielsa não quis botar Crespo e Batistuta juntos, né? E depois tem o último momento do Batistuta no futebol. Bom, o Batistuta na Fiorentina ele tem uma história absurda, né? A média de gols que o Batistuta tinha na Fiorentina, assim, mas ele acaba não conseguindo ser campeão italiano com a Fiorentina. Ele tem o mais próximo disso é o ano que o Edmundo prefere passar o Carnaval, né? O campeonato que a Fiorentina tá brigando pelo título com o Milan. O Batistuta machuca, o ataque era Batistuta e Edmundo, perto de fevereiro. E o Edmundo, segundo e tinha ido pra lá com um acordo que ele seria liberado pra vir passar o Carnaval aqui. Só que acontece que o Carnaval, o Batistuta tá machucado. E o que a Fiorentina esperava? Bom, cara, vem cá, nós estamos sem o outro atacante, tu vai ficar aqui. Ele bateu o pé, que era acordo com o presidente, veio curtir o Carnaval. Dizem que até hoje o Batistuta não perdoa muito ele por isso. Tinha o Rui Costa nesse time. E aí o Batistuta vai ser campeão italiano com a Roma, 2001, o time do Capello. Um time que tinha muitos brasileiros. E a minha história falando sobre isso é muito curiosa. Tá, porque esse time tinha Cafu, o Zago, o Emerson. Tinha mais um brasileiro aí, não tinha? Um volante francês. Tinha um outro volante brasileiro que não era muito famoso, que jogava nessa época. Tinha o Tadei ainda? Não, o Tadei depois. Era um time muito de brasileiros, essa Roma. E do outro lado tinha a Lazio com os argentinos, que é esse time de Crespo, Cláudio Lopes, que eu não citei antes, Almeida, Verón e tal. Que é Marcos Assunção. Marcos Assunção, isso aí, campeão. E aí depois vem o Guardiola logo depois. Eu começo a torcer pra Roma e viro o meu time na Europa por conta do Batistuta, num time da Roma que era o único argentino ali, que era a Roma dos brasileiros, mas por causa do Batistuta eu começo a torcer. E hoje sofre com a Roma. Não, mas depois teve o Totti, teve bons momentos com o Totti. E aí essa dupla Batistuta e Totti que era espetacular. O Batistuta no último semestre de Roma de 2002 para 2003, ou 3 para 4, agora não vou lembrar, ele vai para Inter, com o Crespo. Ele chega a jogar o último semestre dele na Itália, na Inter, aí já é final de carreira, já não tá tão bem assim, e depois vai acabar indo pro Qatar, lá e encerra a carreira no Qatar. Mas ele jogou na Inter com o Crespo. Eu não lembro quem era outro centroavante nessa época e era Crespo, porque eu lembro que teve uma lesão. Ele vai no mercado de inverno, começo do ano, e é porque tinha o Crespo e tinha mais um centroavante, o Ronaldo já não estava mais. O Vieri não jogava lá? Acho que era o Christian Vieri, né? E aí teve alguma lesão ali e a Inter precisou do Batistuta, ele foi jogar, mas a Inter acaba não sendo campeã. Note a dupla de ídolos do Munari, 2 cabeludos. Antagônicos à situação atual do nosso comentarista. Não estamos mais com cabelo. E aí tem esse momento assim do futebol italiano que para mim até aí era o principal campeonato do mundo. Eu gostava mais de ver o italiano do que ver o espanhol. Por que isso mudou? Desculpa quebrar o protocolo aqui. Por que isso mudou, Munari? Eu acho que muda com o Messi e Cristiano Puxa Ronaldo. vida, hein? Messi e Cristiano Mas Ronaldo. hoje o Munari prefere ver a Premier League do que a Premier League do que o Cautio. Poxa vida. É o principal. Premier League que é o campeonato segundo a Arruda que só corre. O Arruda não gosta de Premier League. Não, mas o italiano... 100 metros rasos com bola. O né? italiano hoje ele tem uma queda, né? Na década passada, mas hoje é o campeonato mais competitivo. A disputa de título hoje... Tá, a Espanha tá equilibrada os 3, né? Mas a Inglaterra acabou. O Liverpool já é campeão. A Alemanha, o Bayern vai ser campeão. É muito difícil que não. E na Itália a disputa tá muito grande. O campeonato italiano vem nos últimos anos, depois que saiu aquele domínio da Juventus. A rotatividade, ele vem sendo muito interessante. E tem, né, um argentino como protagonista, o Lautaro na Inter. Até aproveitando, então, pra gente trazer o nosso segundo tópico, são os argentinos na atualidade, a importância deles até nessas disputas, né? Porque a gente tem uma base bem grande da seleção campeã mundial, com esses argentinos brilhando. A gente já mencionou o McAllister, o Depou, que são jogadores que mudaram de posição. Essa explicação acho que já traz muito legal pra gente. Na Argentina eles jogavam muito mais avançados e viram que na Europa, até acho que
pelo físico, que é um físico muito bom desses jogadores. Capacidade técnica na Europa, os volantes não precisam ser aqueles volantes brutamontes, apesar do Depou gostar de bater um pouco. É um jogador meio a moda antiga, né? O Depou, eu quero muito ver daqui uns anos ele jogando Libertadores. No Boquita? Coxinha agora pode, é diferente, né? Mas ele tem muito estilo Libertadores. Quando ele tiver uns 34 por aí, ele jogando pelo Racing Libertadores vai ser divertido. Mas esses jogadores também tiveram espaço muito por conta do Messi, né, Munari? O Messi brilhou na Europa, se tornou o principal jogador ali ao lado do Cristiano Ronaldo, e o mercado argentino foi muito mais visado, assim como o mercado brasileiro foi visado com a ascensão do Ronaldo, do Ronaldinho, o Messi abriu portas, né? E hoje em dia a gente tem grandes jogadores, apesar de não serem protagonistas, brigarem assim por bola de ouro, brigar pelos principais prêmios individuais. Essa transição, assim, até tava pensando quando a gente foi falando aqui desde o início, né, de Stefano, Maradona, pós-Maradona, o principal jogador argentino na Europa era o Batistuta, né, embora tivesse outros bons. Tem um período ali entre o Batistuta que ele sai de cena e aí o Riquelme no Villarreal tem um momento de protagonismo, depois vem o Messi. Semifinalista da Liga dos Campeões. 2006. E aí o Messi já começa a jogar no Barcelona e bom, depois disso não tem mais discussão. Hoje é o momento na história, desde a pegada do Maradona pra cá, que é o mais difícil de apontar quem é o protagonista. Estava muito claro isso. Só é Maradona, vira o Batistuta, tem o período do Riquelme, vem o Messi e acabou e não tem discussão. Hoje, aí tu vai olhar assim, quem é o principal? O McAllister, titular do Liverpool, o Dibu Martins, que foi eleito 2 vezes seguidas o melhor goleiro do mundo, mas é goleiro. Aí tem o Álvares agora no Atlético de Madrid. O Lautaro na Inter. O Lautaro na Inter é um protagonista. O Lautaro tá boa essa temporada, né? Mas não é uma temporada boa, né? Eu acho que ano passado ele foi o melhor argentino na temporada europeia. Isso sim. Era um gol por jogo praticamente. Era absurdo, assim. E ele tem o azar que na Champions, justamente contra o Atlético, ele erra o pênalti, né? A eliminação da Inter. Mas ele foi o principal argentino na temporada europeia passada. Mas hoje está dividido isso. Hoje não tem o jogador na Europa. O principal jogador argentino, enquanto estiver respirando, vai ser o Messi. Isso é óbvio, mesmo jogando lá numa liga muito mais baixa. Tem o Di Maria jogando no Benfica, que é uma liga menor. Mas o Di Maria tem a sua importância também. Eu acho que sem o Messi, ele foi o principal nome também dessa geração. Então, se a gente for pegar até essa comparação e dar disputa, eu acho que ele talvez ganhe do Batistuta. Tira Messi e Maradona, quem foi, tira o Messi, pós-Maradona, quem foi o principal argentino na Europa? Eu acho que o Di Maria é o segundo. Sim. Mas ele não chegou a ser o protagonista de um momento, porque ele deu azar, não, ele deu sorte porque ele jogou com o Messi, mas ele é da geração Messi, né? Mas o Di Maria para a seleção, ele é o mais importante depois desses nomes que tu citou, eu acho. A relevância que ele tem para a seleção a partir do trabalho que ele faz na Europa é fundamental. Tem o Kempis por 78, por ser o artilheiro da Copa, mas para mim ele é o quarto nome da história. Quarto? Messi, Maradona. Interessante. Em termos desses... Porque ele tem gols em todas as finais, né? Que ele jogou em Copa América, Copa do Mundo, já foi campeão Olimpíadas com o Benfica, ganhou a Copa, né? Foi bem em Champions também. Finalíssima, a final de 2014 na Champions League, ele jogou muita bola também. A final ele joga muito. Contra o Atlético de Madrid, jogou muita bola. Dá pra valorizar bastante o Di Maria na história. Ele é o personagem da... Vocês lembram que a primeira derrota do Barcelona, do Guardiola, é uma Copa do Rei, com gol do Cristiano Ronaldo de cabeça, um cruzamento dele. Né, o jogo aqui 1-0, ao final acho que no Mestalla, ele ele ganha do Daniel Alves na ponta, cruza pro Cristiano fazer o gol. E ele, assim, era ele naquele momento, assim, claro, o Cristiano Ronaldo era o craque do time, mas ele era o segundo. Até a saída dele do Real Madrid, assim, o Di Maria tem uma questão que a gente viu muita polêmica no Brasil nos últimos dias com a questão Rivaldo e Neymar, né? Que o Rivaldo, muita gente diz, o Rivaldo ele é um cara que pelo perfil dele, né, um cara mais quieto, assim, não é tão valorizado. O Di Maria, eu acho que na Argentina hoje ele já é muito valorizado. Mas ao longo da carreira, o perfil dele de não ser um cara midiático, de não ser um cara assim de muita... Quando no Real Madrid de 2014 não tem explicação o Real contratar o Rames Rodrigues e deixar o Di Maria como um cara negociável. Ele vai pro Manchester United. Eles tratam o Di Maria como um cara que disputava a posição com o Bale e não com um cara que fazia e o Bale era mais midiático também. O Bale era uma grande contratação, que veio com o Bale mais de 100 milhões. Foi a maior contratação da história naquele instante. Isso. Né? Mais de 100 milhões de euros e o Di Maria tratado como uma alternativa ou o cara que iria disputar a posição com ele. No documentário dele, nós vamos dar dicas depois, nós já vamos dar dica do documentário do Di Maria. O Ancelotti fala sobre isso, porque quando chega o Bale, o Benzema, o Cristiano ainda era a ponta esquerda, o Di Maria jogava na ponta direita, e o Benzema, chega o Bale.
E aí, o Gancevotti diz, eu não sabia que o Di Maria podia jogar, porque era um 4-3-3 e o Di Maria acaba jogando no tripé do meio, que era uma função que ele fazia com o Sabeba na seleção, quando a gente jogava com o Agüero, Higuaín e Messi, ele fazia um terceiro volante pela esquerda, era Mascherano de primeiro volante, o Gago pela direita e ele pela esquerda. Toda a preparação para a Copa de 2014 foi assim. E ele não jogava assim na Europa. E aí o Ancelotti disse que o Ancelotti não estava vendo a seleção jogar, pelo jeito, né? Mas enfim, ele diz assim que ele não sabia que o Di Maria poderia fazer aquela função e acaba encontrando um lugar ali. Mas o projeto inicial do Real Madrid, quando chega o Bale, é tirar o Di Maria do time. Isso aí. E aí depois, mas o Real Madrid tem que contratar o Rames, que foi o artilheiro da Copa. E aí o Rames vai para ocupar a vaga dele, ele vai pro Manchester United. Mas assim, sempre foi um cara que eu acho que ele poderia ter sido mais valorizado. Tá? Sim, com certeza. Não precisava o Real Madrid naquele momento ter buscado um cara pro lugar dele. Tem uma história que eu li há algum tempo e eu confesso para vocês, tá? Somos jornalistas nessa mesa. Eu espero que seja verdade, tá? Como eu me sinto passando uma fake news, Torreal, aquele meme. Mas a história de que o Rosário Central teria negociado ele com algum clube muito menor da Argentina, de bairro, Munari, por chuteiras... E bolas. Ou no caso tênis de salão, não era nem chuteiras, né? Tênis lisos e bolas de futsal para ter o Di Maria e depois o sucesso que ele tem. Mas pra... no comentário é verdadeiro, conta essa parte. Então, se não fosse, eu acharia que ia ser. Não, mas foi essa a história. Ele jogava conta muito bem essa história no documentário dele, tá? A mãe dele levava ele pros treinos e tal, e aí ele começa a se destacar lá, e quando ele chega no Rosário Central, na base ele encontra um treinador que ele achava ele muito magro, não queria botar ele pra jogar, e aí quando ele conta que ele quase largou, ele quase desistiu, e aí a mãe dele que insistia pra ele seguir treinando, e aí ele não era titular no Sub-20 ou no Sub-17, não lembro, porque eles chamam de outro, eles usam outro, mas enfim, era da base, ele não era titular porque o treinador não gostava dele. E é o treinador do profissional, que agora infelizmente não vou lembrar o nome, é o cara que vê o treino do Sub-20 vai e diz, não, peraí, eu quero esse aqui. Eu ia ao reserva, mas eu quero esse aqui, ele sobe, ele joga pouquíssimo, né? Aí entra, novamente, Diego Maradona, porque o Di Maria sai muito novo pro Benfica, ele não era um nome falado, e quem aposta nele é o Maradona, naquele ciclo para a Copa de 2010, Copa, né? Convoca ele pela primeira vez, banca ele como titular, ele é titular na Copa. E ele diz que ele fala isso, eu devo muito ao Maradona pela confiança naquele momento de jogar a Copa do Mundo. Tanto que se a gente for ver a leitura labial, e ele na Copa do Mundo, ele faz o gol contra a França na final, e quando ele tá indo por centro do gramado, ele fala, graças Diego, vai pra cima, na final da Copa. Ele diz que ele não sabe, que ele não foi nada pensado, que ele nem se deu conta que ele fez, e que depois, quando começou a repercutir e tal, que ele foi ver o vídeo que de fato ele falou. Mas ele tem essa relação, assim, do Maradona ter tido papel importante na chegada dele à seleção. É a Copa que leva ele pro Real Madrid, né? É o desempenho dele que tira ele de Portugal e joga pro maior time do mundo. Ele e o Ozil tiveram essas trajetórias parecidas, né? De jogar... o famoso brilho de Copa, a gente falou do Rames, né? Nem todos dão certo, a maioria não dá certo, inclusive, né? É verdade. Mas ele não chega como estrela, né? Ele chega como uma aposta. Não, como uma aposta, isso aí. O Di Maria nunca foi uma grande estrela, ele foi um operário da bola com muita qualidade. Ele fazia dele foi um coadjuvante de luxo, né? Exatamente. Mas tem muitas vezes, taticamente também, quando ele tinha fôlego, hoje ele joga num Benfica que protege mais ele, mas no resto da carreira, é ele o Cristiano numa ponta, e cada ponta, o ponta volta mais é ele. É o Messi, volta ele. Né? A final da Copa do Mundo mesmo, ele joga pelo lado esquerdo, que é uma ideia fantástica do Scaloni, porque o cara que jogava pela direita era o Messi. Então, assim, ele sempre ao longo da carreira, ele teve que se adaptando a isso, assim, ele não foi o protagonista. Eu digo, não posso dizer que ele deu azar de ser da geração Messi, né? Pô, o cara que jogou com o Messi 10 anos na seleção. Sorte, né? Sorte dele da Argentina, né? Só que se ele tivesse sido de outra geração, ele seria o protagonista, ele seria o camisa 10, provavelmente, ele seria o ídolo do país, ele acabou ficando em segundo plano, mas assim, a carreira dele é absurda. Acho que é até positivo essa questão da Argentina atualmente, com muitos nomes na Europa, e não ter agora o principal nome sem o Messi, que é um time muito mais coletivo, né? Um time que joga muito mais um pelo outro. Antes se jogava muito pelo Messi e atualmente eu acho que é um time que consegue ser mais bonito de assistir também em alguns momentos. O Di Maria se aposentou da seleção, mas sinceramente, eu acho que ele vai aparecer na Copa do Mundo. Eu também acho. Porque ele falou, né, que um dos motivos para ele, que a aposentadoria dele pós-Copa América, tinha que dar espaço para jovens. O Garnacho, por exemplo, é o jogador da posição dele, que é o principal argentino hoje, ponta. A Argentina hoje não tem... O principal problema da seleção argentina hoje é a ausência de um extrema. Não tem. O Garnacho é o principal jogador.
Mas assim, o Garnacho até agora não conseguiu aparecer. Eu acho que quando começar a se aproximar a Copa de 26, se o Di Maria estiver num bom nível no Benfica, ele vai aceitar voltar e acho que ele pode ser o cara para revezar com o Messi. Porque o Messi de 26 não vai jogar os 90 minutos de todos os jogos como ele fez em 22. E aí talvez tu consiga fazer isso. O Messi é o titular, o Messi joga até os 70 minutos, o Di Maria entra, pelo menos na fase de grupos, num jogo mais tranquilo, assim, eu acho que vai acabar compondo isso. Do Garnacho, me dá um gancho pra gente falar sobre uma coisa que tem a ver com os argentinos. O Garnacho, ele nasceu na Espanha, né? A AFA fez nos últimos anos um garimpo, uma pesquisa de jogadores. Muitos argentinos deixaram o país no começo dos anos 2000 na crise. Isso. Podemos dizer que a Argentina vive em crise econômica? Sim. Mas a forte crise do começo dos anos 2000, quando teve 4 presidentes em uma semana lá. E esses argentinos, e muitos argentinos moram fora do país. E a AFA ela criou, a partir da Espanha, uma rede de observação na base de clubes europeus para identificar jogadores de talento que têm alguma origem argentina. O pai, não o vô, nasceram na Argentina, mas que argentinos. são filhos de argentinos, E né? que eles já começam desde cedo a pegar esses garotos e trazer, nós que te queremos pra AFA. Não, o Garnacho, ele nasceu na Espanha, ele fala o espanhol da Espanha, tanto que é uma brincadeira que os jogadores fazem com ele, que ele não fala como argentino, mas os pais argentinos, ele escolheu jogar pela Argentina. É um exemplo. Tem outros jogadores, acho que o Nico Paz, que tá no também, Como, né? que é da base do Real Madrid. Tem os irmãos Carboni, que aí era um pai que era jogador, mas nasceram na Itália. Mas também essa situação, assim, Argentina... Até a gente descobriu um brasileiro, lembra que tem um... Como é que Filipinho, né? Filipinho. Tá na base do... Ele fez 2 gols na final agora não vou lembrar qual foi, mas Sim. uma Copa Juvenil na Inglaterra lá, ele fez 2 gols na final Que ele nasceu no Brasil. É do Manchester United ou é de outro clube do Leicester? Não vou lembrar agora. Mas eu vi, menino bom, hein? Mas é um guri que ele nasceu no Brasil, pais argentinos, quando viviam no Brasil. E o argentino tem muita relação. E aí pesa muito também o Messi. O garoto querer jogar com o Messi, né? Isso aí também é uma coisa que na hora de escolher o Garnacho foi muito isso. O Garnacho, a Argentina forçou, os Scaloni convocou, botaram a jogar para ele fazer o número de jogos que precisava aí para não ter risco da Espanha pegar de volta. E essa coisa de jogar com o Messi contribui muito para esses garotos escolherem, porque a Europa tá os europeus estão em cima, estão querendo pegar esses jogadores. E até eu acho que essa questão que a AFA tá fazendo, o mercado argentino tá revelando, como sempre, alguns jogadores, mas tá tendo um bate-volta também de alguns nomes. Até um nome que tá sendo muito especulado aqui, me perdoe se a pronúncia estiver errada, né? Mas o Benjamin Hohlheiser. Esse aí, de 24 anos, ele tá sem espaço no Benfica atualmente e se fala já em voltar pra América do Sul. Alguns times brasileiros talvez estejam de olho. Mas é um movimento que existe, acho que em todos os países. O Brasil a gente já teve, o próprio Gabigol foi lá, bateu na Europa, não voltou. Às vezes o jogador não tem espaço, né? Às vezes ele não consegue se adaptar e acaba acontecendo isso. O Hohlheiser, ele é formado pelo River, ele tem um problema na renovação do contrato. Eu acho que ele tem uma lesão, chegou a ter uma lesão grave de joelho. Aí quando ele volta da lesão, o contrato dele ele não renova com o River, ele vai pro Estudiantes, ele vai muito bem no Estudiantes, campeão da Copa Argentina do ano passado, eu acho que foi isso, né? 2020. Não, eu acho que foi 23, foi 23. E aí 24 ele vai pro Benfica. Ele tá na eliminação do Fortaleza naquela Libertadores. Isso, que é um meia. Esse é um jogador que... E aí, o outro jogador que é o Valentim Barco, que jogou Libertadores pelo Boca, como meia, mas é lateral de origem. Ele tava no Sevilla, ele não tá jogando. Ele foi pro Brighton primeiro, né? Daí não deu certo lá, foi emprestado. E tem a possibilidade de voltar pro Estudiantes, que hoje é o projeto de SAF que tem na Argentina, que tá com dinheiro. Anunciou um jogador que daí não é Europa, mas que tava nos Estados Unidos, o Facundo Farias, ex-Colón, que jogava no time do Messi, no Inter Miami, tá voltando pro Estudiantes. Mas aí que eu acho que entra a questão do mercado brasileiro, assim. Porque ainda os brasileiros têm mais dinheiro. Então, de observar esse jogador. O Barco joga em qualquer time do Brasil, como lateral. Todos. Como lateral joga em qualquer time. Sim. E como meia pode jogar em muitos. Por exemplo, a gente vai pegar jogadores que bateram e voltaram. O D'Alessandro é um exemplo, né? O D'Alessandro, ele sai do River como promessa de ser um novo camisa 10 da seleção argentina. E ele vai pro Wolfsburg. Era um projeto quando a Volkswagen está investindo bastante para formar um time. No primeiro ano, o Wolfsburg chega a brigar ali no primeiro turno
pela liderança, depois acaba o investimento, começa a brigar para não cair, aí ele joga no Zaragoza, joga no Zaragoza. com os Militos, Diego Milito e o Gabriel Milito, Piquet e o também. Piquet de volante. Piquet tava lá. O Piquet joga de volante, o Piquet emprestado pelo Barcelona, esse 2005, 2006, né? É isso aí. Tinha o brasileiro Everton, que foi formado pelo Corinthians, que jogou no Borussia Dortmund. Com Everton com W. Com W. É. Ele jogou no Palmeiras até depois. Jogou quando Esse voltou aí. depois, Esse jogador, esse time aí foi sexto colocado. Tinha o Aimar também. Aimar. Os dois meias eram o Aimar e D'Alessandro. E na frente, Milito e Everton. Tinha o Gabriel Milito na zaga, com o Piquet de volante. Era um time espetacular. Poxa vida. E aí depois o D'Alessandro veio pro Inter. Mas, Passou assim, pela Inglaterra também, né? a história do... Sim, passou. Pelo Portsmouth. Quem né? é o jogador que tinha ele como ídolo, que era do Chelsea? Poxa, Que jogou a Copa do Mundo? Putz. Eu vou lembrar aqui depois. O jogador que surgiu no Chelsea viu ele jogando lá, isso? Não, jogou no time que ele jogou lá. Como é o nome do time que ele jogou? Portsmouth. Isso, inglês. Portsmouth. Fã da... Tá, enfim. Deixa eu só fazer aqui o registro de um Filipinho, esse que ele falou, até para nossa audiência ficar sabendo pro futuro. 18 anos, ele joga no Preston North End. A final que eu falei foi uma final de Copa Juvenil lá, Júnior na verdade. Ele fez os 2 gols do time na final, mas a equipe levou 5-2 do United, por isso que eu citei o United, tá? Mas é um brasileiro que nasceu aqui, mas que vai jogar pela Argentina. Mason Mount. Esse é o jogador. Perfeito. Olha só. Ele tinha o D'Alessandro como ídolo quando ele era criança. E aí, agora ele tava no Chelsea. Depois, na Euro tem essa matéria, saiu essa Tá no história. United agora, né? Tá no United. Mason Mount. Ele tava no Chelsea na época e ele fala sobre essa idolatria. Mas assim, não foi uma grande passagem do D'Alessandro por lá. Né? E aí o D'Alessandro veio pro Inter e virou um dos maiores ídolos da história do Inter. Não fez uma carreira na Europa. Né? Há uma discussão muito grande sobre o bate-volta quando se fala do Riquelme. O Riquelme não deu certo na Europa. O cara levou o Villarreal pra semifinal Eu da até ia Champions. perguntar isso, né? Foi Porque eleito o melhor jogador de uma La Liga que jogava Zidane, Sim. 2005, 2006, se não me engano. É 5-6, né? Acho que é 5-6. Eu acho Melhor meia o conceito Liga. de bater e voltar, ele tá atrelado ao desempenho ruim do jogador lá. Se o cara fez uma temporada lá, e foi extraordinário, foi campeão, e ele quis voltar, ele escolheu voltar pro Boca Juniors, como foi o caso do Riquelme, aí não dá pra encaixar muito bem nesse contexto, né? O difícil é quando tu não joga, que tu faz um gol em O 30 caso do partidas. Rolés eu tudo não bem, sei. né? Agora falando em jogadores que deram certo, passou batido o Tevez, né? O Tevez. Porque o Tevez, em determinado momento... Tevez e Mascherano, né? Os dois juntos. O Tevez era o cara da Juventus, finalista de Champions, campeão italiano, foi campeão de Champions com o United. Bateu o pênalti. Né? O Tevez, ele até surge por ser mais novo, ele nasceu ele é 8'4", o Messi é 8'7", ele surge com uma expectativa de ser o cara da seleção ali para 2000 e pós 2006, né? Só que aí surgiu o Messi e o Messi atropela. Tanto é que tem a tal da relação que eles não se davam tão bem. E nesse momento, tem um momento que a Argentina chega a ter na década passada, o Messi, no Barcelona, o Agüero, artilheiro da Inglaterra, com o City, o Messi na Juventus e o Higuaín fazendo gol pra caramba no Napoli. Assim, eram 4 atacantes que eram os artilheiros das principais ligas europeias, assim, naquele um pouco perto de 2014 ali. E muitos jogadores de frente, né, a Argentina. Atualmente eu acho que a Argentina tá conseguindo dar uma mesclada. Pelo menos a gente falou dos volantes ali. Tem o Lisandro Martinez, que é um bom zagueiro ali do United, um dos poucos que se salvam. Coutinho Romero. Não, a geração... Exatamente. Essa geração, tem um goleiro agora, né? Tem um grande goleiro. Essa geração aí, ela tinha muitos atacantes, só que tu não consegue colocar todo mundo junto. Não vai botar Higuaín, Messi, Agüero e Tevez juntos. Não tem como. E tu não tinha tantos meio-campistas nem defensores. Tanto que joga o Demichelis na Copa de 2014. O Bilha também jogou aquela Copa, né? O Bilha. Poxa vida, Lucas Bilha jogou aquela Copa. O Enzo Copa. Pérez. O Sabaleta era um lateral, o Rojo outro. A geração atual, ela tem menos talento no setor ofensivo, assim. Eu acho, por exemplo, pra mim, Lautaro e Álvares são menos que Tevez e Agüero. Sim. Melhor que Higuaín. Sim. Menos que Tevez e Agüero. Só que atrás compensa. Mas atrás né? é muito melhor. Mais equilibrado, o meio né? é muito melhor. A Copa de 2014, se eu não me engano, tem... Não lembro se foi toda a campanha, mas o Federico Fernandes também jogava, né? Fede Fernandes jogava no Swansea da Inglaterra naquele momento. O Federico sofreu um pouco a bola. E o Federico Fázio também, outro zagueiro que era grande, mas tinha dificuldade com a bola no pé. 2018, horroroso, lento pra caramba. Lento, enfim, o time de hoje é mais equilibrado realmente. E eu acho que essa questão também, ela é muito importante, porque a gente está vendo um time que ele é equilibrado, mas ele também é equilibrado em termos da mescla de juventude com a experiência. A gente vai falar a Argentina tem goleiro hoje, mas o Dibu já tem quantos anos? 30. 32? Ele demorou para aparecer, né?
cara que foi pro Arsenal, penou muito na Inglaterra para conseguir o seu espaço, e até não sei qual é a relação, se ele consegue o espaço dele por conta do desempenho na seleção ou vice-versa, né? Porque a Copa do Mundo, bom, ela é extraordinária, especialmente falando da final, mas o Dibu Martínez ele demora muito tempo e hoje se encaixa como um dos experientes do grupo. Mas a gente olha pro sistema de ataque e vê um Garnacho que tem só 20 anos. Olha o Álvares, 24 anos. É realmente um modelo interessante que me chama a atenção para a próxima A gente Copa. falou antes do Nico Paz, que é do Real Madrid, foi pro Como. 20 anos também. Ele chegou a jogar contra a Bolívia, deu uma assistência pro gol do Messi, é uma tabela do Messi com ele. Isso aí. E tem um garoto que não tá sendo convocado ainda, mas que pode aparecer logo, que é o Santi Castro, formado pelo Vélez, que tá no Meu pupilo Bolonha, esse daí. muito bom Esse jogador. E acho também do Vélez o zagueiro, o Valentim Gomes, que é um zagueiro canhoto com uma capacidade de construção muito grande. O Vélez a base do Vélez, o Vélez ganhou quase todos os títulos da base na Argentina, lá os campeonatos nacionais, de sub-20 para baixo. Assim, tem alguns jogadores interessantes. O Boca formou o Boca formou um jogador, o volante, o Eike Fernandes, que foi jogar na Arábia Saudita, que eu acho assim que foi terrível pro futebol argentino. Muito bom jogador. Tu perder um jogador desse nível pro futebol da Arábia Saudita, porque aí tem a questão da evolução, né? Na Europa o cara evolui. Esse jogador, por exemplo, o Almada, que foi para os Estados Unidos, perdeu um pouco de tempo, aí teve que descer, veio pro Botafogo, foi muito importante na Libertadores, agora que ele vai pro Lyon. Mas era um cara que quando ele saiu do Vélez já deveria ter ido pra Europa. Sim. E esse um ponto de alerta, que não vale só para a Argentina, o futebol uruguaio também vem sofrendo com isso, que é a MLS, e agora a Arábia Saudita surgiu também, pegar o jovem jogador. O cara que sai do clube daqui, que antes ele ia pra Europa evoluir, como o McAllister, como o Depou não ele aparece na Udinese. Isso, Europa. camisa Ele joga 10 no da Udinese. Valência, volta pro Racing, depois vai pra Udinese. O McAllister, o próprio Enzo vai primeiro para Portugal, pro Benfica, que não é um gigante, é um gigante como o clube, mas hoje não é dos principais, depois vai pro Chelsea. Quando tu perde esse cara jovem pra MLS ou pra Arábia Saudita, tu tá deixando de ter essa evolução pra seleção, que vai ter que ter. Tu não vai ter tua seleção com 4, 5 caras jogando na MLS. Não dá. Não pode. A seleção A brasileira Argentina, não dá. a Argentina tem 2 talentos estagnados lá, 3, na verdade, que eu considero. Um não sei se encaixa como bateu e voltou, que foi o Driussi. O Driussi ele vai pra Rússia, Voltou né? pro River agora. E ele vai pra MLS, joga no Austin. Lá não tem muita visibilidade, agora tá de volta. Mas o caso do Alan Velasco, que tu falou agora. Tá voltando pro Boca, o Tá Boca comprou, voltando, mas tava também no- ficou lá 2 anos. Tava no Dallas, né? É. E o Redondo. Que O esse pra mim Redondo foi um dos também. grandes desperdícios de negócios do futebol argentino recentes. Porque ele não deveria passar por ali. Não. É o tipo de jogador que deveria ter dado o salto direto para a Europa, para uma grande liga, não sei se para um time da primeira prateleira, talvez no mesmo caso do Depou, dos outros jogadores que nós citamos aqui, o Enzo, do Palácios, de parar num clube secundário, mostrar o futebol naturalmente, aí sim chegar no primeiro escalão. Mas preferiu a MLS, e aí eu confesso que eu não sei nem como é que ele tá lá. Ele tá jogando. Ele tem como professor o Busquets, time né? também é. Eu acho que a única vantagem ali, ele tá aprendendo a jogar de 5 com o Busquets. Mas assim, o nível é E- baixo. e tem o pai em Facundo casa, Farias, né? que eu citei também, né? Que tava volta agora pro Estudiantes. Mas também é perda de tempo. O tempo que tu vai... Gente, a gente vê os jogos lá. Desculpa, quem gosta da MLS, Não dá, tá né? vendo, cara. Não horroroso tem. o Não é o jogo. mesmo não tem ritmo, como. é outra E coisa. perde Tem, tempo e lento, acaba sendo não ruim. O jogo não tem intensidade, o jogo não tem competitividade. É óbvio que um garoto em formação ainda, não, ele perde tempo lá. Com certeza. Vamos agora para os nossos quadros do Opa. nosso Deu Liga. Vai ser tudo com o Munari, né? Porque já que, Pera aí, vamos com já que é o partes. nosso provinciano de Maquiné da grande Buenos Aires, vamos para o nosso Chá da 5. Aqui, Caiu tudo. Qual é a tua dica, Cristiano Munari? Tu já trouxe até um documentário, né? Que Eu tu tava falou, falando mas... com a Jana, eu ia trazer um livro, tá? Que a Jana tinha que me avisar antes pra trazer de casa. Eu falei pra ela, me avisa de manhã pra eu não Corneteou a esquecer. produção, hein? Ela não avisou, Poxa eu vida. esqueci. Cuidado, Mas tudo hein? bem. Mas assim, ó, vamos falar de Maradona aqui então, tá? Eu já dei a dica do Di Maria, né? Da série, mas vamos lá. Tem um documentário do Emir Kusturica, que é um cineasta sérvio, sobre o Maradona. Ele é gravado entre 2004 e 2005, que foi assim, o melhor momento mental do Maradona pós-futebol, que é o momento que ele consegue se livrar da cocaína, pelo menos por algum tempo. Ele consegue se livrar, porque depois ele morreu jurando que ele tinha conseguido largar a cocaína depois de 2004. E é o momento que ele tá bem, que ele tá magro, que ele tá feliz, que ele grava o programa dele lá, a Noite del 10, assim, que recupera, assim, o Maradona falando sobre a vida dele e falando coisas muito profundas, assim, sobre como foi
a vida dele convivendo com o vício, com a cocaína, enquanto ele jogava futebol. Alguns depoimentos muito fortes, assim, quando ele falando das filhas, do crescimento das filhas, de quanto ele perdeu por escolher estar no banheiro usando cocaína em vez de estar abraçado com as filhas e tal. Esse documentário ele é de 2004, ele é muito interessante de ver para quem ainda não conhece Diego Armando Maradona fora do futebol. E tem um livro, que esse livro agora já está também é interessante sobre o Maradona, que é um livro que o Daniel Arcucci, que é o jornalista que foi mais próximo do Maradona, amigo mesmo dele, fez com ele, que é um Meu Mundial, Minha Verdade, que é o livro sobre a Copa de 86, contado pelo Maradona. E ali tem algumas coisas muito interessantes, alguns bastidores, mas, por exemplo, da preparação e de como ele ganhou a confiança dos jogadores. Não vou entrar em detalhes aqui, quem vai ter que ver para saber. Mas, assim, sem spoilers. A Argentina é campeã do mundo em 78, com o Passarella de capitão. 82, o Maradona entra na seleção, o Passarella ainda é o capitão. E quando o Bilardo assume a seleção em 83, ele vai a Barcelona, conversa com o Maradona e diz assim, tu vai ser meu capitão. E o Passarella, obviamente, não gostou disso, né? E aí se criou um racha entre os mais experientes, por isso, e que tinham ligação com o Passarella, com o Maradona. O treinador do Corinthians hoje, depois eu boto a tag Corinthians, lá que dá bastante audiência, tá? Corinthians, Flamengo. O Ramon Dias, ele era do River, então ele tinha uma relação muito próxima com o Passarella, e o que se fala é que o fato dele ter essa relação com o Passarella fazia com que o Bilardo não chamava ele para seleção, porque não queria desagradar o Maradona. E o Ramon Dias foi um senhor centroavante, jogou na Inter de Milão, foi artilheiro do campeonato italiano. Para a Copa de 90 ele deveria ter ido por Boba e não vai, e se fala muito dessa relação com o Maradona. Mas enfim, voltando ao que eu estava falando. Aí ao pré-86, o Maradona ele era o capitão, mas assim, era um grupo rachado. E aí tem uma revolta lá dos jogadores depois de uns amistosos, e é quando o Maradona ganha a confiança dos caras, e os caras jogam por ele em 86. Mas os detalhes que ele conta, assim, dessa preparação para a Copa do Mundo é muito interessante nesse livro. Então aí as dicas, então, Deveria ter trazido ele, tá mostrando aqui, mas... seria legal, né? Não gostou do documentário da Prime sobre o Maradona, a conquista de um sonho? Fala... É uma simulação da vida dele, tem um ator vi também. Um ator cabeludo que faz lá o... Vi também. Ali já é o pós-futebol também, né? Eu achei legalzinho. Legal. Eu vi com tudo, né? Tudo que envolve Maradona, Messi, argentino, tu assiste. Esse também é legal. Tem um ator que faz, simula a vida dele, né? Sim. É interessante. Tem um do Tevez também na Netflix, que conta a história do Tevez também. Que é meu PIB, como é que é do bairro lá do Piola Vago, lá da banda. O Tevez cantava cúmbia, tinha que ter botado depois a cúmbia do Tevez, do Piola Vago. vai dançar. O Tevez jogava no Corinthians e foi num show dos Los Palmeiras, lembra? Deu uma confusão na época. Que é uma banda de cúmbia que tocou, botar também os Palmeiras cantando na final da Copa Sul-Americana de 2019, Essa daí é boa. É muito boa cantando. Vamos agora para o futebol, é uma viagem. Alguém aqui da mesa já foi para Buenos Aires? Sim. Eu ainda não fui, vai ver futebol. Então me contem, o que Espera um pouquinho pra ir agora, então. Não, tem que esperar um pouquinho. Espera um pouquinho. Mas o que fazer em Buenos Aires, Lucas Arruda? O Arruda tem uma experiência que eu não tive ainda. Minha carteirada argentina é essa, tá? Que é o seguinte, já contei pro Munari, falo pra nossa audiência aqui, que a dica é a seguinte, ó. Eu sei que tu, quando for pra Buenos Aires, vai querer ir no Monumental de Núñez, vai querer ir na Bombonera, vai querer ir no Caminito, tudo mais. Mas em termos futebolísticos, tenta fugir dessa rota. Vai lá, ok, mas tenta abrir a cabeça para outros lugares. Não estou dizendo nem também de Avejaneda ali, mas sim de clubes menores. Vélez Sarsfield, por exemplo. A gente falou aqui sobre jogadores e tal. No primeiro dia que eu cheguei em Buenos Aires, em 2023, era uma segunda-feira à noite, era um rabo de rodada porque iria começar a data FIFA e o Vélez ia enfrentar o Atlético Tucumã na sua casa, no El Fortín, no... Esqueci o nome, Munari, do estádio. Me fugiu do Vélez... Não, o estádio do Vélez Sarsfield. Bertoncello aqui. Eles chamam de El Fortín. José Malfitani, obrigado. E aí, meus amigos, o Vélez Sarsfield, diferente do atual campeão, estava para cair no argentino. Estava em crise profunda naquele momento. E houve promoção de ingressos, então fomos em 2 lá para comprar o ingresso, 2 por 1, R$45 na cotação. No melhor lugar do estádio. E aí a banda do Vélez inacreditável, o apoio inacreditável, segunda-feira de noite. Jogadores que hoje figuram nos principais times da Europa estavam por lá, ou nas principais competições. O Munari falou do Santiago Castro, vi esse menino na crise profunda com 18 anos fazer um gol do meio do campo praticamente, assumindo responsabilidades. Hoje está na Itália jogando pelo Bolonha, Champions League.
futuro da seleção argentina. Valentim Gomes também estava em campo naquele momento, muito bom jogador de perna esquerda. Então a dica é o seguinte, ó, vai no Monumental, vai na Bombonera, tenta assistir jogo porque é difícil, mas também olhem para os clubes menores. Ali tu vai ver uma experiência que tu nunca vai ver em outro lugar. Se tu abre um mapa de estádios de Buenos Aires, é um absurdo o tanto que tem e dá pra fazer várias rotas, não vai faltar opção. É um dos meus objetivos quando for pra lá. Então, Quando chega de avião, inclusive no aeroparque, tu passa por cima do estádio do São Lourenço, Tchatcho. Sim, O no Evo Gasômetro. Evo Gasômetro, Esse lindíssimo. não conheço. Lindíssimo, lindíssimo. O estádio do Argentinos Júniors é um estádio muito legal, tem que ir. Que é daí lá dá pra ir no museu lá pra ver as coisas do Maradona lá também. É um estádio muito legal, porque o Argentinos é um clube de bairro, né? Tu chega lá e dá vontade da paternal, dá vontade de morar lá. Imagina. Porque assim, parece que tu não tá em Buenos Aires, parece que tu tá numa cidade do interior, assim. E é legal o estádio, a torcida do Argentino Júnior, porque daí também é uma torcida pequena que meio que assim, tu nota que as pessoas se conhecem, né? Os caras vão sempre no mesmo lugar do estádio. Eu fui num jogo no Argentinos e Vélez, que tem uma rivalidade ali, né, por proximidade de bairro. O Argentinos ganhou o jogo. O treinador do Vélez era o Medina. O Cacique Medina. Mas claro, mas assim... Tá, era o Milito técnico do Argentinos ou não? Acho que era, hein? 2020. O Milito. Era o Milito. O time jogava muito bem, um time que jogava um futebol muito interessante. Chávalos, o Redondo tava nesse jogo. Redondo. Eu acho que nem era o Redondo, acho que era o Fausto Vera ainda, o volante. Olha aí. O Vera antes do Redondo. Isso é 2022, então. É isso, 22. 21. Não, 22. 22, então já é o Redondo? 22. Era um dos dois, agora Era um dos dois, Mas, cara, todo mundo tem que ir à Bombonera uma vez na vida. com certeza. Essa experiência tem que ter. Como torcida, não como torcida visitante em jogo de brasileiro, esquece isso. Vai um jogo na torcida do Boca lá pra ver o jogo. Sentir tremer o estádio, né? Sim, mas assim, viva o dia da Bombonera, a chegada ao estádio, tudo. Essa experiência assim, vale muito a pena. Pra ir pra lá, como disse o Arruda, né? Agora tá um pouquinho mais caro, né? Puxa. Tá bem mais caro. Tá né? muito mais caro, né? Mas é uma viagem que dá pra planejar. Quando estiver estabilizado de novo a questão da relação do real com o peso, vale a pena ir, porque é uma rota futebolística impressionante. Com certeza irei. E vamos agora para ele, o nosso craque da rodada. Que não é justamente da rodada, mas é o craque da história, né, Munari? Craque da vida, né? Craque da vida. Lionel Messi. Lionel Andrés Messi, a gente tava até pegando aqui alguns números para fazer umas... Messi e Barcelona, tá? Porque acho que todo mundo concorda que o maior clube do mundo é o Real Madrid, né? Sim. Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Aí depois a gente vai ficar discutindo quem é o segundo clube da Europa. Liverpool, Bayern, Milan, Barcelona... Depende do critério de cada um, né? Se é a quantidade de taças, se é o agregado das características, porque o Liverpool ele tem 6 Champions, tem uma relevância incrível na Inglaterra. O Bayern de Munique também tem, né? Só que é um time menos midiático, né? Globalmente o Manchester United é já teve em algum momento, até isso. por torcida, por faturamento, o Milan tem 7, mas viveu um declínio muito forte na última década, voltou agora a ser campeão italiano em 2022. E o Barcelona é um desses candidatos. Eu acho que o Barça é o segundo. O impacto o Barcelona tem toda a questão histórica da influência no futebol, né? Com o Cruyff, com o Guardiola, o estilo de jogo do Barcelona que influenciou. Porque assim, o Real Madrid tem muito mais títulos. Sim. Mas o Real Madrid ele não direcionou o futebol da forma que o Barcelona revolucionou. Né? O futebol hoje ele é muito ligado ao que o Guardiola fez, que tem lá a origem no Cruyff e tal, na chegada dos holandeses no Barcelona. Mas alguns números do Barcelona antes do Messi e pós-Messi que impressionam. Assim. Por exemplo, Champions League, o Barça tinha uma Champions antes do Messi. Com ele, 4, agora tem 5. Pegou 3, né, com ele, né? Que em 2006 ele participa, ele não era protagonista, mas ele tá no time. Tá no currículo. Aí Supercopa, tá no currículo. Supercopa da UEFA, 2 no pré-Messi, agora 5, ou seja, 3 com ele. La Liga, esse número é impressionante. O Barcelona, antes do Messi, tinha 16 campeonatos espanhóis. Com o Messi ganhou 10, foi para 26. Pensa a história do Barcelona, mais do que centenária, porque o Barcelona fez 100 anos em 99. Isso aí. O Messi começa a jogar em 2006. Até 2006, o Barcelona tinha vencido 16 vezes o Campeonato Espanhol. Depois, com o Messi, ganhou 10. Esse é um impacto muito grande. Copa do Rei, aí não é tão grande. O Barça já tinha 24, aí ganhou 7 com o Messi. Mas ainda assim não, é bastante um número grande. Mundial de Clubes, o Barcelona não tinha, né? Tinha perdido em 92, 2006. Depois ganhou
3 com o Lionel Messi, que é o maior artilheiro do clube, o maior artilheiro com uma camisa de um clube só, é o maior artilheiro da Liga Espanhola. De uma temporada também. De uma temporada, 91 gols na história. Esse impacto assim muito grande do que ele conseguiu, né? Na verdade, 26 tá certo, La Liga. O Barcelona é muito grande, mas como ele conseguiu ter influência nesses números assim, né? Porque são números impactantes assim. Quando tu vai olhar, mas o Barcelona tinha só 16 campeonatos espanhóis, porque chegou um momento com o Messi que o Barcelona ganhava espanhol e a gente considerava a temporada ruim, né? Não ganhou a Champions. Sim. Ganhou só o espanhol. Logo o MSN depois, quando o MSN deu 16, 17, não só ganhou o espanhol. Então, assim, como não era tão comum, assim, só ganhar o espanhol, tanto que depois que ele saiu, ganhou um só, né? Com a saída dele, acho que escancara a importância que ele tinha, né? O Barcelona entrou numa crise, agora tá se ajeitando. E é um cara que se estabiliza numa era do Barcelona que não foi só dele em termos de grandes jogadores. Ele teve que compartilhar o campo com outros grandes craques do futebol mundial. Todos eles passaram, todos eles deixaram a sua marca, mas ninguém chegou perto do que ele fez. Os casos do Neymar e do Suárez emblemáticos, mas também Thierry Henry, Ibrahimovic, Xavi Iniesta, esse meio campo Griezmann. Com Busquets, Xavi Iniesta, a mesma zaga, Piqué, Puyol. É impressionante. O time de 8-7, né, que sobe com ele, o Fábregas, que depois volta, que acabou não tendo o impacto que se esperava, mas que, enfim, era da geração dele também. Toda certeza. Então, vamos encerrando o nosso Deu Liga, né? Munari deu uma aula. Muito obrigado, Fechamos? Munari. Foi uma bela contratação por um episódio sobre os argentinos. O Oliveira volta? Quando ele voltar, a gente tenta negociar de novo o teu passe pra ver se tu participa de mais algum, mas com certeza teve uma boa impressão, né, Arruda? Já teve episódio da Roma? Já teve o do Clássico, né? Já teve o do Clássico. Mas quando a gente for falar de uma Roma ali, que tem o Dybala, que a gente não mencionou tanto. A Roma dos cabeludos. Esse é um jogador que ele é muito bom, mas ele poderia ter sido muito mais, o Dybala. Não sabe jogar com o Messi, né? Daí é complicado. E é isso, então a produção do Deu Liga da Janaína Ville e do Rafael Ramos, que curte as férias, mas sempre produzindo o nosso programa. Técnica e edição de áudio do Leandro Carvalho. Siga o Deu Liga na sua plataforma de áudio preferida, deixa 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um episódio novo estiver no ar. Deixa o teu like também na transmissão do Deu Liga no YouTube e aproveite para seguir o canal de GZH. A gente volta na próxima semana com algum assunto do futebol europeu. Até a próxima e tchau, tchau.